Oi pessoal, bom dia. Espero que seja bom dia, né? Espero que você não esteja vendo esse vídeo em atraso aí à tarde ou à noite. Espero que você esteja vendo sobre a minha aula. Bom, capítulo 8. A gente vai dar início agora ao conteúdo do segundo bimestre, capítulo 8. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos estados nacionais, ou seja, período de transição do feudalismo para o processo urbano, acompanhado da Revolução Industrial, onde que os países eles começaram a se formar, que era dado o nome de Estado-nação. Hoje nós chamamos de países, mas lá na época moderna era dado o nome de Estado-nação. Isso daí o professor Newton ele consegue dar uma aula muito melhor, mas eu vou partir somente para a área da geografia. Vocês vão ver que se você analisar o livro, professor, por que você não passou sobre a Primeira Guerra que está no livro? Professor, por que você não citou um pouquinho da Segunda? Tem mais alguns conceitozinhos que fazem parte da história. Não faço nem ideia por conta do que se encontra aqui neste livro. O professor Newton provavelmente vai passar a Primeira Guerra para vocês somente no 9º ano. Então não é necessário ficar citando a Primeira Guerra. Não é necessário citar neste momento a Guerra Fria também, que a Guerra Fria também a gente só irá ver no 9º ano, certo? Então eu filtrei apenas aquilo que realmente é necessário para vocês agora no 8º ano. Depois tem até alguns exercícios sobre a Segunda Guerra. Se você não conseguir responder, tudo bem, exercício do livro, tá? Então tem alguns exercícios do livro que citam sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra. Se você não conseguir responder, sem problema nenhum. Se você quiser fazer a leitura do texto aí no seu livro para poder responder esse questionário, maravilha, só vai ampliar o seu conhecimento. Só que para este momento eu vou filtrar somente aquilo que é necessário para a nossa aula. Então vamos lá. Há uma diferença entre nação, território e estado. Nação é uma coisa, território é outra, estado é outra coisa. Nação é o ajuntamento de pessoas que possuem um sentimento de pertencimento, onde que essas pessoas elas possuem uma cultura, uma religião, um simbolismo comum. Então, no Brasil, por exemplo, a maior parte dos brasileiros eles têm algo em comum, que é o idioma, o português, a religião, que é cristã, se bem que cristianismo não é uma religião, mas sim o catolicismo, ou os evangélicos, testemunhas de Jeová. Então, a nação brasileira ela possui características semelhantes, que é a religião, é a cultura, o modo de vida, é o idioma. Então, nação, o conceito de nação é o ajuntamento de pessoas que possuem características semelhantes, tá bom? Nação não é um país. Nação se refere ao ajuntamento de pessoas com sentimentos comuns. Território é um espaço delimitado por fronteiras, ou seja, é uma área, qualquer área, sendo pequena, sendo grande, sendo a Rússia, sendo o Uruguai, que é pequenininho. Território, ele é somente um espaço físico delimitado, separado por fronteiras. Então, é um espaço físico ocupado, utilizado e delimitado. Estado é onde que há um governo, ou seja, deputado, vereador, senador, presidente, fortalecido por símbolos, ou seja, sua bandeira, idioma, ensino, exército, território, nação, entre outros. Então, o Estado é todo esse ajuntamento aqui de acordo com as características da leitura do texto que eu fiz para vocês. Hoje, tá, nós conhecemos todo esse ajuntamento como um país, mas a partir da época da fase moderna, a este conceito era dado o nome de Estado-nação, beleza? Então, Estado-nação seria todo esse ajuntamento de Estado, território e nação. Lembrando que dentro de um território pode haver várias nações, por mais que a predominância do território brasileiro seja a nação brasileira. Aqui dentro do território brasileiro nós temos nacionalidades bolivianas, venezuelanas, sul-coreanas, chinesas e assim por diante, certo? Então dentro de um território pode haver várias nações, porém sempre haverá uma independente. E último detalhe,
Há nações que elas não possuem território, certo? Então, por isso que elas não podem ser chamadas de Estados nacionais. A exemplo, os curdos e deixa eu lembrar. Tem os israelitas e tem os israelitas, eles têm o Estado-nação. São os Estados de Israel. A Palestina. Os palestinos, eles também não podem ser considerados como um Estado-nação, porque eles não possuem um território para poder chamar de seu, certo? Os curdos, eles são o maior ajuntamento de pessoas que não possuem um território. Fica um pouquinho na Turquia, um pouquinho no Irã, um pouquinho no Iraque. É o maior agrupamento aí de pessoas com cultura, religião, idioma, tudo local, tudo ali semelhante, porém não possui um pedaço de terra para poder ser chamado de seu. Os estados não permanecem isolados, eles sofrem influências dos demais, sendo necessário o estabelecimento de relações, parcerias econômicas, formação de blocos e organizações. Então os estados eles acabam recebendo ali uma interferência de outros. A exemplo, o México constantemente acaba sofrendo interferência dos Estados Unidos, ou os palestinos ali, que nem acabei de comentar contigo, se bem que ele não é Estado-nação, então não entra aqui no exemplo. O continente africano, a maioria dos países do continente africano recebem influências europeias até hoje, estadunidenses, japonesas e chinesas, certo? Então há uma interferência dos mais poderosos sobre os mais fracos, sendo necessário o estabelecimento então de relações. Então há a necessidade de você ter algum tipo de acordo, uma relação ali amigável entre os países que são mais fortes que o teu, parcerias econômicas, exemplos, blocos econômicos, NAFTA, ALCA, União Europeia e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho mais para frente isso daí. E organizações como a Organização das Nações Unidas, como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, OMC, Organização Mundial do Comércio. Aqui os blocos econômicos. Não vou me aprofundar sobre os blocos econômicos por conta que este assunto ele é relacionado ao 9º ano. Então vocês estão no 8º, não é necessário ficar estudando sobre isso. Aqui nós temos vários blocos econômicos, certo? A maioria dos blocos econômicos mundiais. Alguns já sofreram algumas interferências, outros permanecem da mesma forma desde o seu início. O que eu quero que você entenda sobre os blocos econômicos, que eles surgiram com a necessidade de uma ajuda mútua. O que é uma ajuda mútua? Eu te ajudo, você me ajuda. Eu ajudo ele, ele também me ajuda. Isso é uma ajuda mútua, ou seja, então os blocos econômicos surgiram da necessidade de uma ajuda mútua, um ajudando o outro para relacionar, desenvolver ali essa região. O primeiro bloco foi o SECA, que você não vai encontrar aqui, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que depois, posteriormente, ficou conhecida como, até o século XXI, de União Europeia. Surgiu ali de um ajuntamento de uns 4, 5 países e hoje eles totalizam cerca de 28 de 50 países na Europa. É um dos blocos econômicos mais fortes do mundo. A gente vai ver se vai continuar sendo forte agora com a saída do Reino Unido. Mas, enfim, é 9º ano isso. Nesse contexto é fundamental a diplomacia. O que é diplomacia? É o diálogo. É o diálogo ao invés de guerra. A exemplo, deixa eu ver aqui, Estados Unidos e Coreia do Norte. Então eles estavam quase entrando em guerra. Então era necessário uma diplomacia. Graças a Deus conseguiram ali fazer as suas relações pacíficas através do diálogo. Então o diálogo, essa pacificidade, isso é conhecido como diplomacia, onde que a conversa é melhor do que realizar uma guerra. Século XXI, a maioria dos países eles possuem esse tratado de diplomacia. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela acaba intermediando essa diplomacia mundial para que não ocorra uma terceira guerra, já que os mais poderosos exercem uma hegemonia sobre os mais enfraquecidos. Então, o que é hegemonia? Hegemonia é quando há um domínio, uma influência dos mais fortes sobre os mais fracos, certo? Então ele estabelece uma relação de hegemonia. Qual que é o país que possui a maior hegemonia no mundo globalizado? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele acaba influenciando, ou seja, dominando, realizando uma hegemonia sobre os países mais fracos, até o Brasil.
Então é denominado como hegemonia. Deixa eu ver aqui. O resultado da diplomacia e a hegemonia é a ordem mundial. Então essa diplomacia, que é o diálogo entre os países, e essa hegemonia, que é o domínio e a influência dos mais fortes sobre os mais fracos, a todo esse conjunto é dado o nome de ordem mundial, ou seja, como o mundo ele está apresentado, como os mais fortes estão influenciando os mais fracos e dominando os mais fracos, como há uma relação, como há um ajuntamento de bloco econômico, como há uma interferência de um país sobre o outro. Toda essa relação é dado o nome de ordem mundial, ou seja, como que as potências estão sendo estabelecidas sobre as potências mais fracas, vamos dizer assim. Esse conceito é dado o nome de ordem mundial. A ordem mundial, ela passou por várias transformações, tá? Desde a formação ali, tipo, dos primeiros estados nacionais, até antes disso mesmo, antes do período de colonização, até o século XXI, a gente passou por várias ordens mundiais. Então, a antiga ordem multipolar. Multipolar, você já entende que é um domínio de várias pessoas, domínio de várias potências. Até o século XIX, a Europa Ocidental realizava a hegemonia mundial. O que é a Europa Ocidental? Então, onde o mundo ele é dividido entre Ocidente e Oriente. Se você traçar uma linha ao meio no continente europeu, a oeste você vai ter a parte ocidental, esquerda, oeste. A direita, a oriental, direita, oriental. Então, a ocidental, sempre quando você ouvir a palavra ocidental, no que se refere à Europa, são as potências europeias, até hoje do século XXI. Espanha, França, Inglaterra, Alemanha. Então são os países mais conhecidos. A oriental são aqueles que a gente nunca lembra o nome. Bulgária, Moldóvia, Eslovênia, Eslováquia, Croácia. Tudo isso daí, alguns já até passaram por transformações, são Europa Oriental. Enfim. Então, até o século XIX, certo? Até 1800 e bolinha, muitos países da Europa Ocidental, eles dominavam o mundo. Resultado, como que eles chegaram aí nesse resultado? Como eles construíram essa dominação? Primeiro pelo processo de colonização, ou seja, o domínio do continente americano, quase como um todo, só não dominaram a América do Norte, com exceção ao México. Pioneirismo industrial, ou seja, foram um dos primeiros a se industrializarem. Primeiro foi a Inglaterra, depois teve ali França e outros países europeus que acabaram realizando a sua industrialização. A segunda revolução industrial marca ali o início da industrialização do Japão, dos Estados Unidos, só 100 anos após a industrialização europeia. Aqui no Brasil, 200 anos após a industrialização europeia. E o imperialismo, também conhecido como neocolonialismo. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso aqui nos slides posteriores. O que foi imperialismo? Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Há um conceito que é denominado como eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? É a Europa como centro do mundo. O Brasil ele não poderia estar no meio aqui, já que a Terra ela é uma circunferência, a Terra ela é redonda, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Então o Brasil não poderia estar no meio aqui desse mapa mundi? Poderia. Por que a Europa está no meio? Por conta que até o século XIX predominava um eurocentrismo, ou seja, a Europa como a maior potência mundial, como uma dominadora, civilizadora. Que seria? Por que está entre aspas civilizadora? É como se, por exemplo, o continente africano não tivesse uma civilização, que precisasse de uma domesticação. Nessa perspectiva que há a construção dessa visão eurocêntrica. Eu vou ter que passar aqui, finalizar essa aula e construir a aula 2. A aula só pode ter 16 minutos. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu fazer a leitura para poder me achar aqui novamente. Então, a cartografia, ou seja, a elaboração dos mapas, foi utilizada como efeito de catalogação de recursos e dominações. Até a geografia como um todo, a princípio era utilizado para a guerra. O que é catalogação? É você juntar, certo? Fazer uma coletânea, fazer uma coleção, unir, isso é catalogar.
Então a cartografia, a produção de mapas era somente para poder fazer registro de onde que tinha, por exemplo, tal recurso, para fazer a dominação sobre este recurso, para poder fazer a dominação sobre uma civilização, vamos supor, inferior. Foi o que aconteceu aqui com o continente africano. Processo imperialista dominador, você vai entender um pouquinho mais isso daqui na aula 2 que eu vou preparar para vocês. Então a cartografia, que é a produção de mapas, e a geografia, que é a ciência que estuda o planeta Terra, elas foram utilizadas por muito tempo para fins guerrilheiros, ou seja, a geografia foi utilizada para poder fazer guerra. Você entender um território vizinho para poder atacar esse território, saber onde que era o território vizinho para saber como você pode entrar numa área mais fragilizada. E se você entrar numa área onde tem uma densidade demográfica maior, ou seja, um número de pessoas mais elevado, com certeza você vai encontrar dificuldades. Então era necessário você fazer um mapeamento de um território vizinho para saber como você iria atacá-lo de uma forma mais eficaz. Então a geografia e a cartografia foram utilizadas para guerra. Então eu dou como encerrado essa aula 1. Eu vou gravar aqui a aula 2 para vocês. Um abraço e até mais.